Sem o amor, Deus construiria alguma coisa? Não. Isso é sério, hein? Se Deus não vai construir nada, sem que o amor esteja fundamentado, isso deve gerar, no mínimo, um temor em nós. Né? Será que o amor está fundamentado dentro de mim? Porque talvez eu esteja tentando viver uma vida de santidade e não estou conseguindo, de integridade, de serviço, de bondade, e não estou conseguindo. Por quê? Por que será? Que eu me esforço e parece que eu nado, estou nadando, e quando eu vejo, eu estou quase morto na praia ainda, nem saí do lugar direito. Muda a minha veste, muda a minha maneira de falar, muda o meu comportamento, mais ou menos, mas na minha essência, eu ainda estou muito longe do caráter de Jesus. Isso é relevante. Aí eu pego aquilo que o pastor Igor acabou de falar aqui, quando ele nos relembrou sobre a matéria de maturidade, que ele fala que não é o nosso tempo, que não é o tempo que estamos na igreja que define a nossa maturidade. E na verdade nos enganamos não só em relação à maturidade, mas em relação à nossa santidade, em relação à nossa fidelidade. Isso é, todos os atributos que compõem o caráter de Jesus. Achamos que pelo tempo que estamos dentro da igreja, ou pelo cargo que exercemos, mas afinal de contas eu sou um pastor, e daí? O quanto você está próximo do caráter de Jesus? Mas eu já viajei, já fiz missões, e daí? O que importa, de fato, é se a Escritura nos aprova ou se ela nos reprova. Nem você, nem eu não estou habilitado a me aprovar ou a me reprovar. Nem você também pode fazer isso consigo mesmo. É a Escritura que nos aprova e nos reprova. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês tiveram uma aula boa, animada com o pastor Igor, né? Aí lá vem o pastor Hércules para bater na gente. Oh, Jesus. Pois é, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de outros dois atributos. Inclusive a gente vai falar sobre essas pancadas que de vez em quando Deus dá na gente. O que tem de crente reclamando disso, ou se acostumando com isso, que também é perigoso, como a gente falou, né? Como Herodes gostava de ouvir João Batista, tem hoje uma geração gostando de ouvir os pregadores que falam, né? Enfim, abra a tua Bíblia aí em Gálatas, nós vamos ler dois textos que vão fundamentar esse primeiro momento, que é a coluna da bondade. O primeiro texto é Gálatas, capítulo 5, verso 21, a partir do verso 22, aliás. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? O segundo texto é de Lucas, abra aí por favor, anote aí, Lucas 18, a partir do verso 18, mas abra aí, faça esse acompanhamento. Em nome de Jesus. Lucas 18, glória a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Amém?
Tem 3 perguntas que a gente ouve com frequência, não dentro da igreja, espero eu, mas lá fora. A primeira é: se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Onde Deus estava quando aconteceu aquele desastre, aquela tsunami, aquele terremoto? Onde Deus estava? Terceira pergunta: por que existem servos de Deus que sofrem, sendo Deus bom? A questão, e depois a gente vai entrar nos pormenores dessas perguntas aqui, mas a questão é: o que a Bíblia quer dizer quando a Bíblia chama Deus de bom? E a bondade de Deus não está ligada com um sentimento simplesmente, meramente, o simplesmente de ajudar alguém. Deus não pode ser visto por nós como alguém bonzinho, que quando alguém precisa, ele vai lá e ajuda. A bondade de Deus está ligada à perfeição. Ele é um bom pai, perfeito pai. Ele é um bom Senhor, perfeito Senhor. Ele é um bom Salvador, perfeito Salvador. A bondade de Deus está ligada com a perfeição, não com ações, sabe, de benevolência, de vem cá, não é isso. É muito mais do que isso. Não que Deus não faça isso, muito pelo contrário, Ele nos incentiva a assistir o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro. Mas quando a Bíblia fala de bondade, ela está falando de perfeição do caráter de Jesus. Essa perfeição, não podemos achar esse conceito errado de que Deus é um Deus bonzinho, nos leva muitas vezes a achar que quando quebramos os princípios de Deus, Ele vai olhar para nós e dizer: você quebrou? Não tem problema não. Achamos que vamos ficar impunes por ter quebrado um princípio de Deus. Não vamos. Por ser perfeito, a santidade de Deus, e a justiça de Deus, e a misericórdia de Deus, e o amor de Deus são perfeitos. Quando Deus aplica a justiça, Ele não está anulando o seu amor. Quando Deus exerce amor e misericórdia com alguém, Ele não está anulando a sua justiça em dar a alguém aquilo que a justiça de Deus, uma vez estabelecida, ela traz o juízo de Deus. Deus trouxe juízo, então é porque Ele não ama. Não. O amor não anula a justiça, mesmo que essa traga o juízo. Vocês estão comigo? Então nós precisamos entender que Deus tem princípios, e se qualquer um desses princípios forem quebrados, haverá uma consequência desses atos. Deus castiga. Não, meu irmão, você plantou, eu plantei, vamos colher. É difícil entender isso? Não, simples demais. Você plantou uma coisa, vai colher, fechou. Beabá do Evangelho. E não podemos nos enganar, achando, não, Deus vai fazer concessões comigo. Deus não faz concessões. Agora, Deus não trabalha, muitas vezes, de uma forma que os nossos olhos naturais possam ver. Olha o que aquela pessoa está fazendo. Deus não está vendo isso? Está, meu irmão, fique tranquilo. Deus vai saber tratar com essa pessoa no momento certo, na hora certa. Amém ou não? Mas vamos voltar àquelas perguntas que eu fiz, né? A primeira pergunta foi: se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Aí eu quero voltar com uma pergunta: será que Deus é culpado do nosso egoísmo e avareza? Não, as pessoas estão passando fome e Deus não faz nada. Será que é Deus que tem que fazer ou somos nós? Será que uma vez um rapaz, ele se dizia ateu, a gente conversava muito e um dia ele
ele, Hércules, eu quero falar contigo urgente, urgente, urgente. Ele tinha uma coisa para falar comigo. Aí a gente se encontrou e falou assim, eu quero te fazer uma pergunta. Por que existe tanta fome no mundo? Tanta gente morrendo literalmente de fome? Ele virou assim para mim, se Deus é bom e se Deus existe, por que Deus poderia, ele falando para mim, dentro da perspectiva de vocês, de que Deus existe, de que Deus é bom, ele poderia, no estalar de dedos, acabar com a fome. Aí eu disse para ele, mas se ele faz isso, o homem, por natureza, sendo avarento, amante do dinheiro, invejoso, mal por essência, ele ia produzir tudo isso de novo. Aí sabe o que ele falou? Aí Deus vai lá e faz, de novo, e muda tudo de novo. Aí eu falei, entrei na pilha dele. Mas aí o homem vai produzir tudo isso de novo. Aí ele falou a terceira vez. Aí Deus vai, Aí eu virei para ele e falei, por que ao invés de Deus ficar fazendo isso aqui, ele não transforma o homem? Não seria melhor? Aí, meu irmão, o silêncio bateu. A proposta de Deus não é ficar estralando o dedo, meu irmão, consertando os nossos erros, não. A proposta de Deus é nos transformar. E uma vez transformado, podemos exercer essa bondade, essa perfeição dele. Podemos assistir o necessitado. Então, ao invés de Deus mudar tudo no estalar de dedo, Ele muda você, Ele muda a mim, Ele nos muda para que nós sejamos um canal da manifestação de Deus. Ficou claro? Mas vamos para a segunda pergunta. A criação está... Perdão. A segunda pergunta é porque eu já estou lendo a resposta. Onde Deus estava quando aconteceu aquele desastre, aquele terremoto, aquele tsunami? Aí a gente volta com uma pergunta, ou com uma colocação. A Bíblia diz que a criação, em Romanos 8, a criação está gemendo, está ferida, está gritando, a criação está gritando, aguardando a manifestação dos filhos. Por que ela está gemendo? Vocês sabem? Vocês não sabem? Por que a criação está ferida? Ela foi ferida, a criação foi ferida. Quando ela foi ferida? Lá em Gênesis, quando Deus disse a Adão, Adão, por tua causa, a terra é amaldiçoada. De lá para cá a terra está ferida, e ela está gemendo. Fora que todos nós, vocês assistiram a aula da pastora Augustinha, Como nós tratamos o meio ambiente, como o ser humano trata a casa, o lugar que Deus o colocou. Será que é Deus o culpado de tudo isso? De todos esses desastres? De todas essas situações que estão acontecendo? Ou somos nós? E a última pergunta: por que existem servos de Deus? Tadinho deles. Por que existem os servos de Deus que sofrem, gente? Lembra na primeira aula nós falamos que para preparar uma coluna, ou quando você pega uma madeira, você pega a madeira bruta e vai talhando ela. E vai preparando até chegar no cerne, no lugar bem firme. As nossas aflições, elas nos aperfeiçoam. As nossas tribulações, Paulo diz que elas nem podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. As nossas tribulações, elas geram conflito, geram dor, geram sofrimento, mas gera cura, gera transformação. Então, meu irmão, se você está sofrendo, não peça a oração para que você pare de sofrer. Peça a Deus, Deus me dá graça para passar por isso. Me dá graça para passar por essa situação. Está difícil? Tá. É uma má notícia em cima de uma má notícia. É um BO em cima de um BO. Passe por cima, meu irmão. Assuma responsabilidades. Não é fácil? Não é fácil. Desde o início nós estamos falando que o caráter de Cristo em nós gera conflito. Porque uma vez que o caráter de Jesus é apresentado a qualquer um de nós, a gente, poxa, mas tem que fazer isso? Eu tenho que amar nesses termos? Eu tenho que perdoar nesses termos?
É sério que eu tenho que dar a outra face? Peraí, eu tenho que andar a segunda milha? Aí seja a questão do servo. Mas gera conflito, mas gera aperfeiçoamento. Olha para o seu irmão e diga para ele: somos aperfeiçoados. Fala para ele com seriedade: somos aperfeiçoados e tratados por Deus. Ele sorriu para você? A verdade é que a bondade de Deus, ela só pode ser, quando Jesus é perguntado, há uma linha teológica que diz o seguinte, você avalia. Quando eu vi um certo mestre dizer isso, eu achei interessante. Quando o jovem chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: por que me chamas bom? Só há um que é bom. Jesus era bom? Sim ou não? Mas ele disse que só há um que é bom. É o Pai. Isso está ligado ao comportamento de Jesus. Lembra que a gente falou que Jesus não falou nada sem autorização do Pai? Tudo que Jesus falava era pelo Pai. Tudo que Jesus fazia era pelo Pai. E Jesus não viveu uma vida independente do Pai. Ele não viveu. Tudo que Jesus fazia fluía do Pai. Então toda bondade que Jesus exercia era de quem? Era do Pai. Mérito para o Pai. E nós só podemos andar da mesma forma no Evangelho de João. Eu vou ficar devendo endereço para vocês. Jesus, ele já havia ressuscitado. Ele entra na sala onde estavam os discípulos e diz assim: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. O Pai enviou Jesus numa condição, irmãos, de ser o legítimo representante dele. Jesus não falou e não fez nada por ele mesmo. Então tudo que fluía de Jesus vinha do Pai. Jesus está dizendo para nós que assim também é conosco. Se a pessoa disser para você que você é bom, diga para ela: toda a bondade que existe em mim não é minha, mas é do Pai. Toda a bondade que existe em mim não é minha, é do Pai. O Espírito, Gálatas 5. O fruto não é seu, o fruto é do Espírito. É o Espírito em você que opera a bondade de Deus. Vocês estão comigo aqui? Exerça a bondade, seja bom, seja perfeito em tudo que você faz, seja perfeito no amar, seja perfeito no servir, seja perfeito no ouvir. Olhe para mim, por favor. Seja perfeito como pai, seja perfeito como filho, seja perfeito como marido, seja perfeito em tudo. Busque a perfeição em tudo. E nós vimos também nas aulas anteriores que essa perfeição só é adquirida quando nós andamos com Ele. Gênesis 17:1. Anda na minha presença e essa perfeição só é possível se andarmos com Ele. Todo o mérito é dele. Não sobrou nada para nós. Toda a glória seja dada a Ele. Não tem nada para nós. Amém? Que nós possamos entender isso, que toda a bondade que vamos exercer, que todo favor que vamos fazer, não vamos fazer de qualquer jeito, buscaremos a perfeição, e se houver reconhecimento, transfira-o para o Senhor, para quem é de direito, para quem é de direito. Amém? Nesse segundo momento, nós vamos estar falando sobre o servo. Nós já falamos sobre amor, santidade, verdade, justiça, fidelidade, bondade. E agora eu quero falar com vocês sobre serviço. Hoje à tarde até a gente conversou um pouquinho sobre isso na hora do almoço. Ou do lanche, não sei. E nós estávamos conversando, foi do lanche. E nós estávamos conversando e essa questão de falar
a palavra servir, ei, eu estou aqui para te servir. Eu acho que depois, o que eu quero gerar no seu coração é um certo temor para poder dizer isso. A minha intenção não é que você não diga mais para as pessoas que você quer servi-la. Entenda, já vou fazer isso de introdução de cara para você. Não tem desculpa. Contudo, no mínimo, tem que ser gerado um temor quando você diz para uma pessoa, eu estou aqui para te servir. A palavra servo na Bíblia é a mesma palavra para escravo. E a pergunta é, o escravo manda na própria vida? Abra comigo aí, vá para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Vamos ler mais, vamos ler a partir do 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E você pode trocar essa palavra sentimento por uma atitude. Que você tenha a mesma ação, o mesmo amor que Jesus teve. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia nos aconselha a nós nos humilharmos. Sim ou não? A Bíblia sempre nos aconselha. Jesus se humilhou. Ele, se humilhou. Não foi alguém que o humilhou. Foi ele que se humilhou. Quando eu e você, olhe para mim, por favor. Quando eu e você, nós não nos humilhamos, corremos um risco de 100%, não um risco não, é 100% possível que eu e você nos tornemos soberbos. Se você não se humilhar, se eu não me humilhar, nós nos tornaremos arrogantes e soberbos. E o que Deus faz com o arrogante e o soberbo? Ele abate, ele humilha. Então, ou eu me humilho, ou Deus me humilha. Qual que deve ser melhor, hein? Eu acho que é melhor se humilhar, seguir o exemplo de Jesus. E Jesus fez esse caminho, ele se humilhou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de escravo. O escravo, ele perdeu todo o seu direito. Eu lembro de uma música que diz assim, meu direito é de não ter direito algum. Naquele livro que está ali, o Ação da Cruz, o 1, quem nunca leu esse livro, o Ação da Cruz? Gente, eu não sei se tem suficiente, mas corra, não agora, e compre esse livro. Porque a aula ela está embasada nesse aqui, os 7 pilares do caráter de Jesus, o Ação da Cruz 3. Mas muita coisa só vai fazer sentido para você aqui, quando você lê o Ação da Cruz 1. E talvez você ainda nem comprou o 3, né? Não comprou o 3 que acabou, o 1 ainda tem. Tem uma história naquele livro, que é uma história bíblica, que é o servo da orelha furada. É alguém que por causa da lei se tornava livre. Contudo, ele voluntariamente ia lá, feria a sua orelha para deixar uma marca, para que todos pudessem ver, como que dizendo, eu fui livre, mas eu quero ser escravo, eu quero ser servo desse Senhor.
Tendo a opção de viver a minha vida livre, eu marco e deixo evidente para todo mundo ver que eu quero ser servo. Irmãos, essa história, esse fato, ele remete a nós, que um dia éramos escravos do pecado. Um dia éramos escravos do pecado e Cristo nos fez livres. Você pode usar a sua liberdade da maneira que você quiser, mas você também pode se tornar um servo da orelha furada. Você também pode se tornar escravo de Cristo, e melhor, eu te aconselho a fazer isso. Agora, ser escravo de Cristo é perder o governo da sua vida. Agora, é possível que a pessoa esteja dentro da igreja, exercendo o governo sobre ela mesma? É possível, e está assim de gente. Não, eu sou servo de Jesus. É nada, você que governa a sua vida. Você que manda em você que toma as decisões. Podendo ser livre, decidimos ser escravos, ser servos de escravo. Essa palavra para nós, ela mexe com a gente. Não, peraí, eu sou escravo, eu sou filho de Deus. Não se ofenda com a minha pergunta, você se acha mais filho de Deus do que Jesus? Não, né? Ele se colocou na condição de escravo. E o versículo que eu li, que nós lemos de Filipenses 2, diz que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma ação, a mesma atitude, o mesmo amor que houve em Cristo Jesus. Diria até que isso nos faz filhos legítimos. Não é ficarmos cantando a noite toda, o Pai me adotou. Isso não te faz filho. O que te faz filho é caminhar como Jesus caminhou, é seguir o exemplo de Jesus. Alguém pode dizer amém? Para quebrar esse clima. Não estou lhe acusando, de maneira nenhuma. A nossa função nessa noite é abrir os olhos. A palavra está sendo exposta para nós, precisamos abrir os nossos olhos, pessoal, e entendermos que o filho legítimo, ele tem um comportamento. É esse comportamento que Deus quer ver em nós, que viu em Jesus, e que nós precisamos caminhar nesse comportamento. Agora, Jesus, ele teve o seu caráter trabalhado pelo seu pai, José, dentro da carpintaria. Pastor, não era na sinagoga a gente recebe a instrução, meu irmão, mas como eu disse ontem, quando tu sai pelaquela porta é que o negócio acontece. É que a propina lhe é oferecida, a possibilidade de mentir lhe é oferecida, a possibilidade de defraudar alguém lhe é apresentada. Tudo isso é apresentado lá fora. Aqui todo mundo faz uma carinha de santo e não acontece nada. Mas lá fora é que o bicho pega, meu irmão. Aqui dentro a gente passa 2 horas, não dá nem para pecar direito. E tem alguns que ainda conseguem, né? Mas lá fora é que a coisa acontece, é no seu dia a dia, no seu local de trabalho. E trabalho, o pastor José tem nos ensinado, aquele livro fala sobre isso, a Ação da Cruz. No Ação da Cruz 1, o pastor José traz a visão, por isso que é importante você ler esse livro. Esse é um dos livros mais importantes da MCM. Se você pudesse dizer, pastor, de todos aqueles livros que estão ali, qual é o livro, se você pudesse dizer para mim, pastor, qual é o livro que eu compraria? Se fosse só um, Ação da Cruz 1. Até mesmo antes desse, do 3, o 1. Até porque ele vem primeiro, né? Enfim, e nesse livro ele fala sobre o serviço, o trabalho, como é importante na formação do caráter. Agora você imagina Jesus, tendo seu caráter formado pelo seu pai, e trabalhando na carpintaria, 3 coisas aconteciam. Primeira, esforço físico. Você conhece alguém preguiçoso? Que não tem coragem de dar um prego numa barra de sabão? É aí que a gente vê o caráter, meu irmão.
Lá na chácara, quando o diretor lá da escola, ele entrega as enxadas na mão dos alunos, né? E ele começa a reparar o comportamento do aluno. O aluno que pega a enxada e coloca ela aqui e faz assim, ó. Você já sabe quem é esse camarada. Trabalho não é o forte dele. O pastor Igor conta uma história. Eu sei que conta a história do menino que estava na fila lavando o prato. Você contou aqui? Contou não? Ele conta a história, irmão, que ele estava na fila, lá na base tem a lei, né? A lei do gato, terminou de comer, cada um lava seu prato. Aí estava a fila, o pessoal estava no intensivo, né? O intensivo e tal. Aí o menino liga para a mãe. Mãe, você não sabe onde é que eu estou? Ah, meu filho, você está aí na base? Sim, mãe, eu estou na fila. Mãe, eu vou lavar o meu prato. Coisa extremamente incomum dentro de casa. Sabe, são essas pequenas ações que a gente vê quem é quem. E Jesus foi um homem, irmãos, que foi provado fisicamente. Trabalhava de verdade, não tem esse negócio não, era trabalho duro. E depois que o pai faleceu, como filho mais velho, não filho único, filho mais velho, ele tocou o negócio da família, até chegar no Jordão e ser batizado por João Batista, e ali já tomou outro rumo. Mas até então, meu irmão, quem tocou o negócio da família foi Jesus. Trabalho, esforço, exposição ao sol, aos tempéries, as dificuldades da vida, os intempéries da vida, perdão. Ele estava ali trabalhando, se esforçando. Quando eu falo sobre exposição ao sol, eu falo de um combate à reclamação, à murmuração. Qual foi o dia que nós vimos Jesus murmurar? A murmuração é a mesma coisa de dizer assim: Deus, o Senhor é incompetente. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Você sabia disso? Quando você e eu, quando nós murmuramos, estamos dizendo a Deus que Ele não sabe fazer, e que se nós estivéssemos no lugar dEle, faríamos diferente, faríamos melhor. De sol a sol, Jesus trabalhando, meu irmão, sem reclamar. Terceira coisa, a primeira é esforço físico, exposição ao sol, sem reclamação. E a terceira, extrema paciência. Hoje, o camarada faz, a gente vê algumas, aqui não, talvez aqui vocês ainda encontrem, alguns trabalhos com madeira e tal, aquela coisa bem trabalhada nos detalhes, sabe, aquelas coisinhas assim. Lá para o lado do Goiás, lá para o lado de Brasília, lá na terra do pastor Igor, o pessoal faz um toco aqui, outro toco aqui, outro toco aqui, põe um negócio aqui, outro aqui, pronto, está aí feita a cadeira. Não. Na época de Jesus as coisas eram bem detalhadas. Então eu iria requerer de Jesus paciência, tranquilidade. O trabalho que Jesus fazia, o seu trabalho requer concentração, tranquilidade. Será que você está fazendo o seu trabalho? Eu não sei qual é, de qualquer jeito. Hã? Lá no seu trabalho, se alguém chegar lá, se o seu pastor chegar lá no seu trabalho e fazer, ei, como é fulano aqui? Último a chegar, o primeiro a ir embora. O que ele faz, qualquer um faz. O que ele faz, qualquer um faz. Oh, meu irmão, não. A Camila deu uma aula ontem sobre o fato de nós estarmos em alguns lugares, Deus nos colocar em alguns lugares, Deus colocou você lá. Ele quer que você resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Eu não estou dizendo que você tem, olha para mim, você tem que pegar uma Bíblia enorme e chegar lá, dizer para o seu chefe, a partir de hoje, o horário do almoço, meia hora, eu vou pregar aqui. Melhor do que isso, meu irmão, é você chegar antes do horário e sair depois que todo mundo. Melhor do que isso é você fazer o seu trabalho com excelência, com perfeição, como nós acabamos de falar, refletindo o caráter de um filho de Deus de verdade. Amém ou não?
Então Jesus, ele andava dessa forma, e ele caminhou com seu pai, foi discipulado pelo seu pai, também com certeza foi disciplinado, corrigido, caminhou na rota por José. José foi presente na vida de Jesus, sempre presente. Entra uma questão importantíssima, a questão da paternidade. E hoje existe uma... Não sei nem como é que eu posso dizer o que existe hoje no nosso meio. Quem veio da visão celular, e teve alguns traumas lá, né? Aí sai daquela situação de um governo desenfreado. Irmãos, em nenhum momento na Bíblia, Deus nos mandou governar uns sobre os outros. Em Gênesis 1, 27 e 28, a Bíblia diz que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeite, domine sobre as aves, sobre os seres da terra. Ali não está escrito homens. Em Gênesis 9, Deus também libera essa mesma palavra sobre Noé. A mesma palavra também não fala de homens. Deus traz essa mesma palavra para Abraão e não fala de homens. Você não tem que governar sobre o seu irmão, você deve servir seu irmão. Se nós pegarmos aquilo que nós chamamos de 5 ministérios, eu prefiro chamar de 5 ofícios, dons de ofício, em Atos 4:11, a gente só lê Atos 4:11, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que servem eles? Leia o verso 12, 13 e 14. Eles trabalham para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos exerçam o ministério, para que os santos façam a obra. O trabalho deles é servir. O trabalho deles é servir. Não é ser servido, mas é servir. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, essa frase, estou aqui para servir. Nós entendemos que servir é ser escravo. Se eu digo para você que eu vou te servir, escute isso. Quando você diz para uma pessoa: meu irmão, eu estou aqui para te servir. A partir desse momento, o que essa pessoa pedir para você, você vai ter que fazer. Ah, mas eu estou aqui para te servir e tal. Aí o irmão fala: ah, então faz. Não, mas eu não posso fazer isso agora. Não. Como assim? Você disse que está aqui para servir. Não, quando sobrar um tempo, eu faço isso. Não. Se você disser que vai servir alguém, você se torna escravo dessa pessoa. Se você chega para a pessoa e diz: ó, eu vim aqui, ei pastor Leomar, vou lá na sua casa, vou lavar seu carro, entendeu? Vou lá na sua casa, vou lavar seu carro. O senhor usa sapato, eu vou engraxar seus sapatos. O que o senhor está rindo, pastor? Vou lá, pastor. Certo, pastor? Não, certo, tranquilo. Que dia que você vai lá? Ah, eu vou lá, deixa eu ver que dia que dá para eu ir. Então, vamos partir do princípio de que o combinado não sai caro. Eu vou lá amanhã, tá bom. Aí o pastor Eliomar espera. Aí ele não vai. Ué, você falou que ia vir, cadê você? Pastor, surgiu um imprevisto aqui. Irmãos, nós somos senhores do nosso silêncio e escravo das nossas palavras. Você falou, você vai ter que cumprir. Você não precisa falar. Não precisa falar que vai servir ninguém, não precisa. Entenda, eu não estou te desmotivando a servir. Mas eu quero que você possa dizer isso para uma pessoa consciente de que se essa pessoa te pedir para andar mais uma milha, tu vai ter que andar. Se você não fizer isso, você estará em pecado. Vocês estão comigo aqui? Se você não fizer aquilo que você disse que ia fazer, você está em pecado.
Então tenha temor, meu irmão, quando você diz para uma pessoa que você vai servi-la. Porque o que essa pessoa pedir para você, você vai ter que fazer. Não, eu estou aqui para te servir, mas carregar, sabe, eu tenho um negócio na coluna aqui, quando eu tinha uns anos... Hã? É esse temor que nós precisamos ter. Quando Jesus veio a essa terra e serviu, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o que ele tinha que fazer. Quando Jesus é batizado por João Batista, o pastor José diz que naquele momento em que ele é batizado, ele tira as sandálias dos seus pés e nunca mais calça de novo. Jesus andou descalço. Essa é também uma das características dos escravos, andar descalço. Eu quero te motivar a andar descalço. Eu quero te motivar a servir o seu irmão com uma consciência de filho maduro, com uma consciência de fazer com perfeição, com a consciência de fazer com fidelidade, praticar o serviço em santidade, verdade, fidelidade e bondade. Praticar o serviço com qualidade, servir o seu irmão de verdade. Se você não pode fazer, não se habilite, fique quietinho. Não fale nada, fique calado. Ó. Porque se você falar, se você se comprometer, você vai ter que fazer. Amém? Não dá para fugir. Quero ler um último texto com você para a gente encerrar. Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. E na semelhança de homens, ele serviu até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Olha para mim. Deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Jesus, por ter servido na excelência com que ele serviu, ele recebeu do Pai o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus recebeu, ele tem um único nome que salva os homens. Somente nesse nome há salvação, e nenhum outro há salvação. No nome de Jesus. Jesus foi aquele que nos mostrou que o alvo não é, que o nosso serviço não é sentado em cima de um trono, mandando as pessoas fazerem as coisas. Não, mas é pegando a toalha, lavando os pés dos seus discípulos. Mas Jesus, o que o senhor está fazendo? Não, isso é o trabalho de um escravo. O senhor não vai lavar meus pés. Eu não sou digno que o senhor lave meus pés. Não, isso é um escravo que tem que fazer. Pedro, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Então, joga água na minha cabeça, me dá logo um banho. Calma, Pedro, você já está lavado pela palavra. É só o pé. Fica tranquilo, é só o pé. Uns anos para cá, a gente viu muitas igrejas pegarem e fazer o chamado lava-pés. Meu irmão, o lava-pés é diário. O lava-pés é lá na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. O lava-pés é todo dia. O servir é todo dia. Não resume-se a pegar uma bacia com água,
uma toalhinha aqui no ombro, todo espiritual, no culto de Santa Ceia, jogar uma água no pé do teu irmão que já está limpo, porque os pés dos discípulos não estavam limpos, estava sujo. Tá? O teu irmão vem todo bonitinho para a igreja, passa um talquinho no pé, a meia limpinha, o sapato, aquela roupa de ver Deus, como alguns falam, né? Ele vem todo arrumadinho, com o pé limpinho, chega, aí põe, aí você todo espiritual, lavando o pé. Não é isso não, meu irmão. O lava-pés é todo dia. O serviço é todo dia. O anular-se a si mesmo em detrimento do outro, o andar a segunda milha, dar a outra face, servir aquela pessoa que é contrária a você, são todos os dias. Todos os dias. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Deus sempre vai colocar pessoas pertinho de você para você servir. Algumas você não vai querer servi-la. E é essa que Deus quer que você sirva. Pai,